A igreja pode se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 20, porque a mensagem precisa de uma contextualização da história de Ana. Em nome de Jesus diz assim: Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofine e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais, porque Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a minha vida e que ele nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque estou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre bem de mim. Respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida no tempo certo, deu à luz a um filho, pôs o nome dele de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Irmãos, semana passada, quem assistiu o culto de domingo sabe que a irmã Neuza pregou também sobre Ana. E quando eu vi que ela tinha pregado sobre Ana, eu fiquei muito surpresa. Falei assim, como assim ela vai pregar a mesma coisa que eu? E aí eu comecei a pensar e falei, não, o Espírito Santo está querendo trabalhar com a igreja em cima da história de Ana. E trabalhar principalmente com as jovens mulheres, que foi, quando a Tati me convidou para pegar, foi o que ela pediu, que eu falasse um tema para jovens mulheres. Claro, isso é para a igreja inteira, mas a minha mensagem eu fiz pensando nas meninas jovens. Então, hoje a gente vai falar das batalhas de Ana e das atitudes dela enquanto ela atravessava a batalha. Irmãos, essa mensagem ela veio primeiro para mim. O Espírito Santo ela me deu como uma lição a mensagem. E, enfim, eu vou contar o meu testemunho no final da pregação, mas só para a igreja se contextualizar, que essa história ela veio como uma lição de vida para mim. E eu acredito que o Senhor quis me fazer testemunha do que Ele pode fazer durante a batalha na nossa vida, amém? Então, vamos resumir um pouco a história de Ana. Ana era uma mulher muito bondosa, que tinha tudo. Tinha Eucana, que a amava, né? Um marido que a amava. Tinha boas condições financeiras, era serva fiel do Senhor, porém, para Ana faltava uma coisa: os filhos. E
Eucana, naquela época, né, eles podiam ter mais de uma mulher, então Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E Penina diz na Bíblia que ela tinha muitos filhos e filhas, não diz ao certo quantos, mas que por Penina ter muitos filhos e Ana não ter filhos, a Penina zombava muito de Ana. E no capítulo 6 e 7 a gente vai ver que Ana sofreu muito com a zombação, sofreu muito com a infertilidade. No entanto, em toda a história dela, a gente vê que Ana foi uma serva fiel. E ela deixou muitos exemplos para a gente de como atravessar batalhas. Quando eu estava estudando a história de Ana, Deus começou a me dar alguns pontos para a gente estudar juntos. Então, a primeira lição que Ana vai nos deixar é orar com fé. Orar com fé, quando a gente está atravessando a batalha, é nada mais, nada menos que deixar a batalha ser liderada 100% pelo Senhor. E Ana fez isso. Ana, ela deixou a batalha ser liderada pelo Senhor quando ela fez aquela oração ali no templo em Siló. E na oração, ela entregou ali o sofrimento dela ao Senhor e descansou. Ela não ficou mais angustiada, não ficou mais triste. Ela teve fé e entregou aquilo para o Senhor. Ana não duvidou em nenhum momento do poder do Senhor quando ela orou com fé. E, irmãos, quando a gente passa por batalhas, muitas vezes a gente não ora com fé. Às vezes a gente ora e aí tem algumas pessoas, eu não estou dando indireta para ninguém, mas às vezes a gente ora e fica assim, Senhor, pega a batalha, mas deixa um pedacinho aqui comigo que eu também quero levar ela. A gente quer tomar conta da batalha, sendo que o Senhor que tem que liderar a nossa batalha. E lá em Tiago 1, do versículo 6 ao 7, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, assim como Ana orou com fé e o Senhor respondeu a oração dela, porque em nenhum momento ela duvidou do poder de Deus, assim também na nossa vida tem que ser. A gente tem que, quando a dificuldade bate na nossa porta, o primeiro recurso do crente tem que ser orar, mas muito mais que orar, a gente tem que orar com fé. A segunda lição que a história de Ana nos deixa é ter paz e descanso. Lá no capítulo 17, o profeta diz para Ana: vá em paz e que o Senhor Deus de Israel conceda a você o que você pediu. A gente lê que quando Ana ela chega em Siló, ela chega triste, ela não come, ela chega angustiada. E no momento que ela se derrama ali aos pés do altar e deixa aquilo com o Senhor, a gente vê que logo a cara dela de desânimo não está mais. A cara dela já é uma cara de renovação, uma cara renovada. E a gente vê também que ela volta a comer, que ela volta a adorar. Então, Ana, quando ela deixou ali, ela orou com fé para o Senhor aos pés do altar, deixou a batalha ali aos pés do altar, ela automaticamente teve paz e descanso, porque ela não estava mais carregando aquele fardo pesado. Aquele fardo tinha ficado lá, com o Senhor, em Siló. E quantas vezes durante a tormenta a gente perde, né, a paz, o descanso, por esquecer que a gente tem um Deus que cuida da gente. Às vezes a gente pode até orar com fé, mas às vezes a espera é tão grande da batalha, né, que ao longo da batalha a gente começa a ficar cansado, começa a perder a esperança e começa a pensar: e agora nada dá certo, e começa a reclamar, sendo que a gente se esquece que Deus está no comando. Então a gente não precisa se queixar, não precisa ficar cansado, não precisa perder a paz. Tudo que a gente precisa fazer é manter a calma e lembrar que a gente tem que ter fé no Todo-Poderoso, porque Ele faz o melhor para a nossa vida. E assim como Ana teve paz e descanso, a gente também precisa pegar isso para a nossa vida. O profeta ali no momento que Ana estava orando no templo, ele se escandalizou no coração de Ana. Ele não entendeu a dor e o sofrimento de Ana. Mas, ao contrário dele, o Espírito Santo ele entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, quando a gente chega para o Espírito Santo com o nosso coração carregado e entrega-lhe uma oração com fé e deixa a batalha aos pés do altar, ele vai nos entender e ele vai nos entregar paz e descanso. Então, é preciso orar com fé
para ter paz e descanso. A terceira coisa que Ana nos ensinou é ter gratidão. Lá em Samuel 1:11, Ana fez uma oração, né, dizendo que ela entregaria o seu filho ao Senhor, se ele respondesse a oração dela, e o Senhor respondeu a oração dela, e lá em 1 Samuel 2, do versículo 24 ao 26, a gente vê ela cumprindo essa promessa. A Ana, ela teve muita gratidão, quando mesmo sem gerar um bebê ainda, ela entregou o filho dela ao Senhor. E quando ela recebeu a bênção, né, do filho, ela teve mais gratidão ainda em cumprir a sua promessa com o Senhor. E assim como Ana teve essa gratidão, nós temos que ter gratidão durante a batalha e após a batalha. Mas, além de ter gratidão durante, nós precisamos ter gratidão pela batalha. Porque, irmãos, se o Senhor permitiu a gente passar por isso, tem um propósito. E a gente precisa estar firmado para entender esse propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Então, sempre que estiver difícil, assim, você está passando por uma batalha, e você não consegue encontrar gratidão no seu coração, sempre se lembre do que o Senhor fez. Porque eu estava pensando que fé e gratidão, elas andam juntas, né? Porque quando a gente tem fé, a gente tem gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele é. E quando a gente tem gratidão, a gente gera fé, porque a gente sabe o que o Senhor é, o que Ele faz. Então, para mim, a fé e a gratidão, elas andam juntas. E ali, naquele momento, Ana teve fé e gratidão. E assim como Ana, nós também precisamos gerar essa gratidão no nosso coração. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem motivos para ser gratos, né? Sim, você agora pensando, eu sei que você consegue pensar em pelo menos um motivo para ser grato. Se a gente for parar para analisar a nossa vida, a gente tem muitos motivos para agradecer. E quando tiver, assim, um caos, você estiver na guerra mesmo, na batalha, lembre, irmão, lembre que não somente aquela batalha tem um propósito, como também se lembre das coisas que o Senhor já fez por você. E agradeça, sabe? Agradeça, porque é muito mais fácil uma pessoa grata passar pela batalha, passar pela tormenta, do que uma pessoa ingrata, uma pessoa infeliz. É muito mais fácil uma pessoa grata evangelizar durante a batalha do que uma pessoa infeliz, não é mesmo? Quando a gente está fora da igreja e a gente acaba ficando desanimado, triste, e as pessoas que sabem que a gente é crente e acabam observando isso, a gente acaba não testemunhando sobre a nossa vida cristã. A gente precisa ter gratidão no nosso coração. A quarta coisa, o quarto tópico que Ana nos deixa como lição é ter ânimo. A gente lê nos capítulos 18 e 19 que, ao sair do tabernáculo, o rosto dela já não estava mais abatido, como eu falei. E, irmãos, aí que vem o meu testemunho que eu falei um pouco antes. Algumas pessoas já sabem que essa mensagem, Deus construiu ela comigo ao longo do tempo. E como foi? Eu estava passando por muitas batalhas, muitos problemas. E, gente, eu chegava nos lugares assim, sabe aquela cara de desânimo? Parecia que eu estava pronta assim para cair e morrer. Tava uma tristeza que só. E chorava pelo canto, chorava pelo outro canto. E, para quem não sabe, eu trabalho para o meu pai, né? E eu chegava lá na empresa, e eu chegava com uma cara de desânimo. Às vezes eu chegava chorando já. E aí o pessoal que trabalha comigo, eles olhavam assim para mim, falavam: nossa, mas está tudo bem? Todo dia alguém me perguntava se estava tudo bem. Olha que tristeza, né, irmãos, chegar a esse ponto. E aí eu sempre vou lá na sala do meu pai para a gente comer e conversar, né? Que a gente gosta bastante de fazer isso. E aí, um dia desses, assim, eu estava muito mal. Não me lembro por quê, mas eu estava muito mal. Eu cheguei na sala dele para conversar. Aí a gente conversou, dele olhou para mim no final e falou assim: Ju, só melhora a cara que tá com cara de desânimo. Aí na hora que ele falou, eu pensei assim: ah, pronto,
Eu tenho que fingir que eu estou feliz agora, só o que me falta, né? Já estou passando por tudo isso, agora eu tenho que fingir que estou feliz. Irmãos, e passou. E aí, umas 2, 3 semanas depois, como eu falei, eu estava passando por muitas coisas, muitas dificuldades. E aí, umas 3 semanas depois, eu levei um golpe. Eu perdi o meu celular, fui fazer uma venda, né? Não deu certo, eu levei um golpe. E quando eu descobri que eu levei um golpe, eu estava lá no escritório com o pessoal. E aí eu peguei e falei assim, misericórdia, e se for isso? Meu pai vai me matar que eu perdi o celular. Aí a gente foi, eu peguei, né? Falei para o pessoal do jurídico, para quem não sabe, eu trabalho no jurídico. Falei, pessoal, vem aqui me ajudar rapidinho. Aí a gente sentou, conversou, eles analisaram a situação. Aí eles olharam assim para mim e falou, Ju, você levou um golpe. Gente, quando eles falaram isso, eu comecei a desabar de chorar, mas assim, não é aquele choro, eu chorava de soluçar, de tanto que eu chorava. E assim, ninguém sabia o que fazer para me acalmar. Tava um me abanando, o outro pegou água, e eu soluçava de tanto chorar. E aí, enfim, passou, eu fui para casa chorando, cheguei em casa chorando. Irmão, vocês acreditam que eu só fui orar sobre isso no outro dia? Já começou errado. Meu testemunho, assim, não é um exemplo. Por favor, quando a tormenta chegar, vocês orem na hora, não orem no outro dia. E aí, eu fui orar no outro dia. E, claro, eu acordei já chorando, já abri minha Bíblia, que a gente está fazendo estudo de Salmos lá com o Flame. Aí eu já abri minha Bíblia no Salmo, mas eu nem li o Salmo. Quando eu abri a Bíblia, eu comecei a chorar. Aí eu orando, e quando eu estava orando, falando assim, Senhor, mas de novo, mais um problema? Já não basta o tanto de problema que está acontecendo? Aí o Senhor veio muito claro na minha mente e falou assim, Ju, melhora a cara. Tá com cara de desânimo. Quem que tinha falado isso para mim? O meu pai. E quando o Espírito Santo me recordou aquela frase, né, que meu pai tinha falado, eu tinha até esquecido, nem lembrava mais. Quando o Espírito Santo me recordou aquela frase, ele começou a trabalhar em mim essa pregação. A Tati tinha me convidado fazia uns 2, 3 dias, e aí isso havia acontecido. E na hora que o Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei, pronto, eu tenho a pregação. Vou pregar sobre ter bom ânimo na batalha, né? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar comigo, e eu percebi que ele não queria que eu falasse bem sobre ter bom ânimo, ele queria que eu falasse sobre atravessar a batalha com um coração grato, atravessar a batalha adorando ao Senhor. E, sabe, irmãos, vocês acreditam que depois disso começou a piorar a situação? Não melhorou, não. Depois que o Espírito Santo falou, você vai pregar sobre isso? Mas, irmãos, foi assim, problema atrás de problema. E chegou essa semana, foi a pior semana de todas. Eu falava assim, eu entrava no meu quarto e eu orava assim, falava, Senhor, me dá força, porque eu não estou mais aguentando. Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor quer me fazer testemunha dessa mensagem, mas está difícil, me dá força. E... Ai, gente, perdi o fio da meada. Enquanto eu estava orando, né, sobre isso, passando por muitas dificuldades, vocês acreditam que eu achei, né, ontem falei assim, pronto, acabou a semana, acabou as dificuldades. E aí, chegou hoje, vocês acreditam que teve mais uma? E essa foi forte, hein? Foi pancadaria, quase que me derrubou. Mas, assim, graças a Deus, a primeira coisa que aconteceu, que veio na minha mente quando começou o problema, foi a minha mensagem. O Senhor já estava trabalhando em mim sobre os problemas do decorrer da semana, e me lembrando sobre a mensagem, me lembrando. E, gente, eu vou falar, foi muito difícil manter a cara de bom ânimo. Eu não consegui, tem dias que eu não consegui. Aí eu lembrava, aí vinha a mensagem na minha cabeça, tem bom ânimo, tem bom ânimo. E eu falava, Senhor, me dá força, porque eu não estou conseguindo ter bom ânimo. Mas, graças a Deus, hoje, quando o problema veio, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, Ju, ora com fé. E o problema veio, e eu chorando assim, e eu só fechei, onde eu estava mesmo, eu fechei meu olho,
entreguei ali o problema para o Senhor. Irmãos, vocês acreditam que o problema foi resolvido em 2 minutos? Assim, foi só eu entregar o problema para o Senhor que o problema foi resolvido. E Ele me deu paz, e Ele me deu descanso. E o meu coração se encheu de gratidão por tudo que Ele tinha feito e por tudo que Ele estava fazendo na minha vida. Então, o que eu tirei do meu testemunho e da história de Ana é que, antes de tudo, nós temos que ter fé para entregar o nosso problema em oração para o Senhor. A primeira coisa para passar por uma batalha é orar com fé. A segunda coisa para passar por uma batalha é entregar 100% a batalha para o Senhor para ter paz e descanso. A terceira coisa para passar por uma batalha é gerar um coração grato. E a quarta coisa, que foi o ponto principal que o Senhor estava querendo falar comigo, é ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo quando as batalhas vierem. Nós precisamos ter bom ânimo porque a gente é exemplo para o mundo, sabe? Eu, particularmente, não tenho vergonha de falar que eu sou crente. Não tenho vergonha nenhuma, graças a Deus. Então, todo mundo sabe que eu sou crente. Todo mundo sabe que eu sirvo a Deus. E aí, como é que eu vou chegar no meu trabalho? Como é que eu vou chegar nos lugares com cara de desânimo, com cara de tristeza? Sabe, isso não é coerente com a vida que eu levo. Isso não é coerente com o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele me entrega bom ânimo. O Deus que eu sirvo, Ele está ali me sustentando na batalha. Eu posso ter paz e descanso, porque eu sei que o amanhã virá, o amanhã vai ser melhor. E tudo tem um propósito. Lá em João 16:33, Jesus estava dando as instruções antes de ir para o céu, né, para os seus discípulos. E hoje os discípulos somos nós, né? Então, Ele alertou assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já tinha nos avisado que a gente ia passar por tudo isso. Jesus já tinha nos avisado que ia haver tristeza, aflição, mas Ele mandou a gente ter bom ânimo. Amém? E, irmãos, depois da reflexão que a gente teve aqui hoje, eu tenho uma pergunta para vocês. Como vocês vão escolher lutar a batalha de vocês? Vão escolher lutar a batalha de vocês com bom ânimo? Vão escolher lutar a batalha de vocês com fé? Ter paz e descanso? Ou vocês vão escolher dar um mau testemunho para o mundo? Ou vocês vão escolher andar de cara fechada, andar com cara triste e passar a imagem de que eu tenho Deus na minha vida, mas eu não sou feliz? Não, a gente não é. Amém? Você é feliz, irmão? A gente sempre pergunta aqui na igreja, você é feliz? Então, se você é feliz, tem de bom ânimo. Como você vai escolher lutar a sua batalha hoje? Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Lá em Mateus 11, 28 e 29 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém?